Olá, Rafael. Eu me chamo Sabrina Santos. Tenho 18 anos e hoje venho contar algumas coisas que começaram a acontecer quando eu tinha 12 anos e continuou até os meus 17 anos. Bem, eu sou natural de Paragominas, município do Pará, mas atualmente eu estou no Maranhão, pois o meu pai mora aqui e então eu venho passar uns dias aqui com ele. Bem, vamos para o relato. Eu venho de uma origem antiga de índios e baianos, e por isso eu recebi um fardo espiritual antigo. E tudo começou quando a minha mãe morreu de uma doença chamada câncer na tireoide, em 2015. Então ficou apenas eu, o meu pai e mais 2 irmãs. O meu pai nunca parava em casa, e a minha irmã mais velha nunca gostou tanto de mim. E a minha outra irmã mais nova era apenas um bebê. E pouco depois da morte da minha mãe, eu comecei a ter sonhos e visão de coisas estranhas. Tipo uma matilha de cães, mas os cães eram grandes e de olhos vermelhos como fogo. Eu achava aquilo tudo normal e ao mesmo tempo muito legal. Até que em uma noite eu dormi e sonhei que um daqueles cães me escolheu, e daquele dia em diante eu passei a sonhar apenas com aquele cão em específico. Porém, a cada sonho ele ficava cada vez mais diferente. E depois de vários sonhos, eu percebi que ele estava com traços humanos e não tinha mais os olhos vermelhos, e agora os seus olhos eram laranja. Até que um dia eu sonhei com 3 homens apontando uma arma para mim, e eles tinham me levado para dentro de uma mata. Então, um deles falou que eu morreria, mas quando ele disse isso, aquela besta se manifestou e saiu de dentro da mata, e enfurecida, a besta matou todos aqueles homens, bem na minha frente. Fiquei ali observando tudo acontecer, até que a besta eliminou todos eles. Em seguida, o lobisomem veio até mim e se deitou nos meus pés, e eu subi em suas costas como agradecimento, pois aquela besta havia acabado de salvar a minha vida. A fera entrou na mata comigo até chegar em uma árvore bem alta. Então, ele me deixou ali em uma clareira e voltou para dentro da mata. Eu sentei embaixo da árvore e olhei novamente para onde aquela fera havia entrado. E para qual foi a minha surpresa, que dali saiu um homem alto, totalmente despido. Era um belo rapaz de uns 28 anos, com os olhos azuis, pele bem clara, cabelo castanhos claro e um corpo de dar inveja a qualquer homem. Ele se sentou ao meu lado e falou comigo com uma voz linda que dava tesão em qualquer mulher. Ali mesmo ele me beijou, e naquela noite eu fiz muitas loucuras com aquele homem e transamos loucamente. E por volta das 4 da madrugada, ele me falou que precisava ir. Mas, antes dele ir, ele me prometeu que jamais me deixaria e sempre me procuraria, porque eu era a sua alma gêmea. E ali mesmo, diante dos meus olhos, ele se transformou naquela besta e foi embora. Bem, isso tudo foi apenas em uma sequência de sonhos. Mas o mais incrível vem agora. Anos se passaram desde esse último sonho, e confesso que já até havia esquecido desses sonhos. Até que em uma certa noite, quando eu voltava da missa, adivinhem quem eu vejo passando na praça, em frente à igreja? Sim, aquele homem dos meus sonhos. Eu fiquei paralisada o encarando, sem saber o que falar ou que reação eu deveria esboçar.
E foi aí que o homem, assim que passou por mim, me deu uma boa noite com um sorriso estampado na cara. Então, mais de perto, eu pude comprovar aqueles olhos azuis e aqueles lindos cabelos castanhos. Ele veio até mim, me deu um beijo na testa e em seguida disse que estaria sempre por perto. A minha reação foi simplesmente ficar ali parada, boquiaberta. Ele entrou em um beco, onde tinha na rua do lado direito da igreja, e eu logo recuperei as minhas forças e corri até lá para chamá-lo. Porém, ele já havia desaparecido. Perguntei a alguns conhecidos que ficam ali na praça se alguém viu aquele homem ou sabia de algo sobre ele, mas ninguém o conhecia e também ninguém nunca o viu antes. Desde então, se passaram alguns meses e nunca mais vi aquele sujeito novamente. Bem, eu não acredito que foi uma visão, pois foi algo bem real. Eu pude senti-lo como no sonho. Mas quem seria aquele homem misterioso? Uma entidade? Um fantasma ou um lobisomem? Alguém do canal já passou ou sonhou com algo parecido? Se sim, por favor, deixe nos comentários. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu moro em uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul. E como você pode esperar, é tão chata como o inferno. No entanto, eu passo muito tempo acampando. Então, isso é muito bom para me tirar do tédio. Bem, este acampamento em particular pertencia à igreja da qual eu frequento. E seria uma área de acampamento popular que estava fechada devido à pandemia. Fechou entre os meses de março de 2019 a outubro de 2020. E isso aconteceu no final de novembro de 2020. E é algo que ficou para sempre na minha cabeça. Bem, como havia se passado muito tempo, a igreja cancelou o acampamento e o próximo seria apenas em fevereiro de 2021. Então, neste meio tempo, eu resolvi acampar por conta própria. Peguei a minha barraca, um pequeno fogão, o resto do equipamento de acampamento de que eu precisava e pedi a permissão do dono do acampamento, um velho amigo meu, e rapidamente me preparei para pernoitar perto de um chalé, normalmente reservado para festas e afins. Estava indo tudo bem, mas depois que escureceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Quando eu estava deitado dentro da minha barraca, eu comecei a ouvir uivos de lobo. E isso foi novo para mim, pois não haviam lobos naquela área e nem na minha cidade. Mas isso realmente não me assustou, já que parecia que eles estavam muito distantes. Porém, isso me deixou curioso para saber como que os lobos chegaram ao Brasil. Talvez fosse apenas um cachorro do mato, sei lá. Poderia ser qualquer coisa. Eu escutei os uivos por cerca de mais de 1 hora antes de decidir tentar dormir um pouco, mas não durou muito. Não sei por quanto tempo aquilo estava me observando, mas fui acordado pelo uivo de um lobo vindo de um chalé ali próximo. Bem, era como eu pensei na época, um único lobo. Olhando para trás, eu não estava tão assustado quanto deveria. E isso era provavelmente por causa da arma que eu tinha comigo. Minutos se passaram
e eu não ouvia nada, e presumi que a coisa tivesse ido embora. E então foi quando eu o ouvi. Era uma voz baixa vindo do lado de fora da minha tenda e dizia o seguinte: "Eu sei que você está aí", dizia a voz. "Por que não sai para que possamos nos conhecer?" Por alguma razão, eu simplesmente congelei de medo, eu não posso explicar. Mas algo sobre aquela voz simplesmente me paralisou. Era uma voz rouca e comedida, e não era nada humano. Parecia aquelas vozes de bonecas quando você aperta para ela falar. "Não me deixe esperando, amigo", dizia através da barraca. E eu não conseguia me mover. Eu queria pegar a minha arma, mas simplesmente não conseguia alcançá-la, apesar da mesma estar bem ao meu lado. A voz dizia coisas sem sentido, como: "Pega na minha mão e me ensina a andar." E em seguida cantava uma canção de ninar sinistra. Era algo mais ou menos assim: "Pega na minha mão e me ensina a andar. Anda, anda, neném quer passear." "Ó, venha para fora agora, amigo. Você não precisa da arma. Não funcionaria comigo de qualquer maneira." E em seguida, dava uma risada sinistra. Ouvir isso era a pior coisa do mundo. Ou teria sido, se essa voz não fosse seguida por um uivo extremamente alto, como um lobo, e então começando a cheirar a barraca por fora. E isso continuou pelo resto da noite. Até que quando o dia começou a clarear, aquilo simplesmente foi embora. E do lado de fora da barraca, era possível ver pegadas grandes como as de um urso. Eu fui até o chalé mais próximo e perguntei às pessoas dali se alguém viu alguma coisa de anormal naquela noite. Mas ninguém viu nada. Arrumei as minhas coisas e fui embora daquele lugar para nunca mais voltar. Quando cheguei em casa, eu dormi um pouco para descansar, e quando acordei eu fui até o pastor e contei tudo o que havia acontecido. Ele me disse que o diabo assume várias formas, e aquilo que estava lá fora, com certeza queria me destruir. Ele sabia que algo não estava certo comigo, e naquela mesma noite ele acordou de madrugada e sentiu que deveria orar por mim, e assim o fez. Ele disse que o acampamento cristão tem que ser com os membros da igreja, porque aquele local é onde o mal habita. E talvez um membro sozinho não consiga lidar com todo aquele mal, mas a igreja unida consegue. Eu fico imaginando o que seria de mim se aquela coisa invadisse a minha barraca. Provavelmente eu estaria morto antes mesmo daquilo me atacar. Boa noite.